Olá pessoal, tudo bem? Você já mediu tua pressão em casa? Qual aparelho aí você usa para medir tua pressão? Será que a medida que você vê no aparelho, ela está correta ou será que você está medindo aí de maneira errada? Hoje você vai saber qual que é o melhor aparelho para aferir a tua pressão arterial em casa e quais são os 7 erros que você pode estar cometendo. Então vem comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar na prática como você tem que fazer para ter uma pressão arterial com a medida exata. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Será que você sabe medir tua pressão arterial sozinho? Isso é possível? Entre os aparelhos digitais, qual que é o melhor? O de pulso ou aquele de braço? E quais os 7 erros que as pessoas cometem ao aferir a pressão em casa? Tudo isso você vai aprender nesse vídeo. Mas antes, você já está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? Pessoal, se inscreve no canal. Assunto sobre a saúde do coração, assunto gratuito para você. Bom, não é só o paciente hipertenso que gosta de saber se a pressão arterial está bem controlada ou está alterada. Muitas pessoas têm um aparelho de pressão em casa para checar ali de vez em quando, ou até todos os dias, ou quando sente um mal-estar. Acredito que a maioria de vocês nunca teve alguma orientação de como é que tem que fazer isso sozinho em casa. Pois deixa aqui nos comentários se você alguma vez já foi orientado a como que você tem que medir sua pressão. Então você deve estar se perguntando, é possível aferir a pressão arterial sozinho? Claro que é. Hoje tem vários aparelhos digitais que são excelentes e que são muito fáceis de usar. A Diretriz Brasileira de Hipertensão recomenda que o aparelho, o automático digital, seja aquele de braço, igual que vocês vão ver depois eu medindo aqui no vídeo que eu vou fazer. Já eu vou medir minha pressão aqui junto com vocês. Então, na diretriz, tem até um link que eu vou deixar na descrição para você consultar se o teu aparelho é um dos aparelhos recomendados, né, pela sociedade ou não. Outra coisa importante é que todo aparelho digital ele tem que ser calibrado todos os anos, pessoal. Então não adianta comprar e deixar em casa aí 5 anos sem calibrar, que ele vai começar a dar a medida errada. Você já mandou calibrar o teu aparelho alguma vez? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você manda calibrar o teu aparelho ou não. Bom, aqui no consultório eu uso o esfígmo mesmo, o manual, né? Uso o meu estetoscópio aí para aferir a pressão dos meus pacientes. Só que esse tipo de aparelho, que não é o digital, ele acaba sendo utilizado mais para profissionais da saúde, né? Com certeza também é excelente, mas ele tem que ser calibrado a cada 6 meses. Para nós é até mais rigoroso. Bom, agora que você já sabe que os aparelhos digitais, que são os mais recomendados, são aqueles que a gente coloca no braço e não no pulso. Se você for investir num aparelho digital, invista naquele que vai no braço, tá? Mas vamos lá. Quais são os 7 erros que você deve estar cometendo ao aferir a tua pressão em casa? Vamos lá? Primeiro erro. A pessoa chega ali afobada no serviço e logo já quer medir tua pressão arterial. Então esse é o erro mais comum. Então você tem que esperar ali pelo menos 3, 5 minutos em repouso, estar em um ambiente calmo, para depois você medir tua pressão. É óbvio que você acabou de chegar em casa do trabalho, afobado, vai medir tua pressão arterial, ela vai estar um pouquinho mais aumentada. Então espera 5 minutos, respira, senta, descansa e depois vai aferir a tua pressão, né? Segundo erro, conversar durante o procedimento. Pessoal, não pode conversar durante esse momento. Você tem que estar tranquilo e tem que estar quieto. No consultório médico, deixe as dúvidas para perguntar ali depois do procedimento. Se estiver em casa, pede silêncio ali para as pessoas, pede para não conversar durante a aferição. Você também não fala durante a aferição, porque ele pode dar até erro no aparelho se você medir a pressão arterial ali conversando. Esse também é um erro muito comum. Canso de ver gente medindo a pressão ali conversando com outra pessoa. Vai dar a medida errada com certeza. E terceiro erro, tá de bexiga cheia.
Quantas pessoas aí esvaziam a bexiga ali antes de medir a pressão? Acho que ninguém lembra disso, né? Às vezes até sabe que não pode estar de bexiga cheia, mas não faz xixi ali antes de aferir a pressão. Pois é, se você não sabe, você tem que esvaziar a bexiga e depois você vai lá aferir a tua pressão arterial. Se você estiver no consultório médico, antes de entrar para a consulta, né? O médico, lógico, vai aferir tua pressão. Então, antes de entrar para o consultório, você já vai lá e faz, né, urina antes de entrar na consulta. Falando em consulta, você sabia que a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba, né? Então, vocês de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, né, Sorocaba, Itu, Salto, vocês podem vir agora na Clínica Iana via presencial. A gente está fazendo atendimento de cardiologia, ginecologia, obstetrícia e dermatologia, tá? Então, depois eu vou deixar também o telefone na descrição para quem estiver precisando. Mas vamos lá, quarto erro é realizar exercício físico 60 minutos antes de aferir a pressão. Sei que em algumas academias a pressão arterial ela é aferida logo após o treino, mas isso não é o mais correto, tá? Então você tem que aguardar pelo menos 1 hora para medir a tua pressão arterial. Na academia você pode até aferir quando estiver sentindo algum mal-estar, enfim. Mas caso contrário, aguarda pelo menos 1 hora depois da academia para poder medir a tua pressão arterial. Isso é o ideal. Quinto erro, fumar 30 minutos antes. Bom, primeiro que fumar não é adequado para ninguém, né? A gente sabe. Mas se você fuma, aguarda pelo menos 30 minutos para depois ver como é que está a tua pressão. Porque a gente sabe que fumar aumenta ali de forma aguda a pressão arterial. A nicotina gera ativação do sistema nervoso simpático, acaba aumentando a frequência cardíaca, acaba aumentando também a pressão arterial. Então aguarda aí pelo menos 30 minutos sem fumar para poder medir tua pressão direitinho. E vê se para de fumar também, né? Procura ajuda, pessoal. Hoje existem aí inúmeros tratamentos para você conseguir parar de fumar. Basta você querer. Mas vamos lá, sexto erro, medir de pernas cruzadas. Então a pessoa tem que ficar sentada com as pernas descruzadas. Os pés, eles não podem estar, né, cruzados, eles têm que estar totalmente apoiados no chão. Até para mulher que gosta de usar salto alto ali, tem que tirar o salto para poder ficar com o pé inteiro no chão e com a perna descruzada. Outra coisa é que as costas também tem que ficar encostada ali na cadeira, confortável, né? Teu corpo relaxado, para então você poder medir a tua pressão arterial de forma correta. Vamos lá, finalmente, sétimo erro é o braço mal posicionado. Então o braço ele tem que ficar na altura do coração aqui, né? Se possível até apoiado numa mesa. O manguito ali tem que ficar 2 a 3 centímetros ali da fossa cubital, mais ou menos 2 dedos aqui da nossa dobrinha. Sua mão tem que estar voltada para cima. Evita usar roupa ali que aperta o braço, que isso também pode atrapalhar na medida, tá bom? Corrigindo esses 7 erros, você vai conseguir ter uma medida de pressão arterial bem precisa. Então, se você notar que a tua pressão está ficando acima de 14/9, o 140/90, procure aí, sem mais delongas, aí o teu médico, tá? O teu cardiologista. Lembra que a pressão alta é uma doença silenciosa e mata muito, pessoal. Então, trata de se cuidar. Bom, agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que você vai aferir a pressão sem cometer esses 7 erros. Quero que você depois me marque nos stories ali do Instagram, quando você estiver medindo a tua pressão arterial em casa. Vai lá no meu Instagram, dr.iano, vou deixar aqui, ó, dr.iano, afere a pressão e me marca para eu ver se você está medindo a pressão certinho. Mas vamos lá para o vídeo? Vamos ver na prática? Então é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar na prática como é que é feita a aferição da pressão arterial, que você faz com o aparelho automático também. Então esse aparelho é o aparelho que vai no braço, não aquele que vai no pulso, tá? Então, se eu fui fazer academia, já esperei os 60 minutos. Eu não fumo, né? Mas para você que é fumante, ainda não parou de fumar, pelo menos 30 minutos você tem que aguardar após o último cigarro para poder medir a pressão. Se você chegou em casa do trabalho, ali senta, descansa, relaxa, ali pelo menos uns 5 minutos para você poder aferir a tua pressão adequadamente, né? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o aparelho de pressão automático, você comprou aquele de braço e não de punho, você vai colocar aqui no teu braço, ó. Geralmente vai ter uma marquinha aqui onde passa a artéria braquial, que é mais ou menos entre o bíceps e o tríceps.
Outra coisa que é importante, essa dobrinha que a gente tem, que é a fossa cubital, você deve deixar o manguito mais ou menos de 2 a 3 centímetros, o que dá 2 dedos aqui da fossa, para poder aferir a pressão corretamente. E aí você vai apertar o manguito. Manguito, então, na altura do coração, nosso coração está aqui, e vamos aferir a pressão. Lembrando que você, então, tem que estar de pernas descruzadas, bexiga vazia, tá, pessoal? Isso é importantíssimo também, porque pode dar diferença na questão da medida. E imagine aqui que eu não estou falando, eu fiquei 5 minutos quieto, tranquilo, tá? Não vou esperar todo esse tempo para não deixar vocês aí esperando, mas imagine que eu não estou falando, descansei 5 minutos e vou medir minha pressão arterial. Vamos lá então? Vou medir. Bom, é feita a medida da pressão arterial, vocês podem ver que como eu não esperei os 5 minutos, minha pressão está um pouquinho alta, né? 138 por 84. Ainda não está acima de 14 por 9, mas como eu estava atendendo um paciente agora há pouco, ele está um pouquinho elevado, tá? Se você nota que a tua pressão está ficando acima ali de 14 por 9, não deixe depois de procurar um cardiologista para ser avaliado. Aqui embaixo, ó, na parte de baixo, dá para a gente ver, ó, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e a frequência cardíaca, 67 batimentos por minuto. O que mais? Outra coisa que é importante, qual braço que você vai aferir? Na primeira vez que você for aferir a pressão, o ideal é que você meça nos 2 braços. Naquele braço em que tiver a medida mais elevada, é a medida que você deve considerar. Se você notar que entre um braço e o outro está dando uma medida, uma diferença acima de 15 milímetros de mercúrio, você também deve procurar o cardiologista para investigar se você não está com algum problema vascular. Tá bom, pessoal? Então é assim que afere a pressão na prática, tá? Pernas descruzadas, descansou, esperou 5 minutos. Se você fez exercício físico, 60 minutos. Se você fumou, 30 minutos. Bexiga vazia, manguito adequado, de tamanho adequado e medir na altura do coração. Aí, pessoal, como vocês puderam ver agora, né? Eu fiquei 5 minutos quieto aqui na minha sala, enfim, e fui fazer o teste novamente, porque na outra eu tinha conversado, né, com vocês antes. E a pressão arterial sistólica praticamente não mudou, permaneceu a mesma. A pressão arterial diastólica, ela deu uma abaixada. Por isso dessa importância de você descansar pelo menos 5 minutos ali antes de aferir a tua pressão. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.